partir desse momento nós estamos gravando, então eu tenho que informá-los que todo mundo que se manifestar durante a aula está automaticamente concordando com os termos de uso de imagem e voz, que são padronizados pela plataforma, tá? Bom dia a todos, eu sou Américo Cunha e a gente vai começar essa primeira aula do curso de quantificação de incertezas. Pessoal, deixa eu explicar a dinâmica da aula de hoje. A primeira parte a gente vai ter uma exposição teórica sobre fundamentos de ciência computacional preditiva, tá? E na segunda parte a gente vai ter uma atividade mão na massa, que a gente vai fazer alguns exercícios num tutorial que envolvem modelos computacionais para fazer previsões, tá? Essa primeira parte, exposição teórica, vai ser gravada. O tutorial, como vai envolver mais, não vai ter nenhuma exposição assim, vai ser mais vocês fazerem as atividades e tirarem dúvidas, eu não vou gravar não, tá? Todas as aulas vai ser assim, eu sempre vou gravar a exposição teórica e o tutorial a gente vai fazer síncrono aqui, mas sem uma versão em vídeo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, eu vou passar para a aula. Essa aula é um pouquinho longa, pessoal, porque tem muita bagagem inicial e o objetivo dela é, de certa forma, nivelar a turma em termos de conhecimentos básicos em simulação computacional. Eu sei que tem muitos aqui que entendem já bastante do assunto, então que vão ver muito pouca novidade na aula de hoje, mas eu creio também que tem algum grupo aqui que talvez seja o primeiro contato ou um dos primeiros contatos que esteja tendo com o tema, tá? Antes de começar, quem tem experiência aqui já com simulação computacional, com uso de simulação numérica para fazer análises e previsões? Eu tenho, eu sou um pouco já. Vamos fazer assim para eu ver aqui uma coisa? Quem tiver experiência, levanta a mão aí. Que aí eu vou ver as mãos levantadas aqui. Todo mundo tem? Acho que aqui constam uns 22 pessoas. Tem 23 com a mão levantada. Pode abaixar a mão, quem... Quem não tem experiência com simulação computacional pode levantar a mão. E não precisa ficar com vergonha, o curso é para aprender, tá? 8 pessoas. 8 mais 22 dá 30, tem 10 que não se manifestaram. Pessoal, vocês que não têm, é 0, 0 ou é pouca? No meu caso é pouco. Professor, eu tenho mais experiência com programação no geral. No meu caso é pouca também. Uhum. Programação é uma ferramenta necessária para simulação computacional, mas não, você saber programar não significa automaticamente que você sabe fazer simulação, porque você tem que programar técnicas numéricas, muitas vezes. Então, você tem que entender da teoria dessas técnicas também. A gente não vai estudar métodos numéricos aqui, tá? Porque não é o objetivo desse curso. Eu dou esse curso na graduação, tenho os vídeos do semestre passado todos gravados, então quem não tem experiência com métodos numéricos também pode assistir, recomendo que assistam os vídeos da graduação para se familiarizar um pouco, tá? Então, a gente vai partir o ponto de partida aqui assumindo que vocês têm uma bagagem mínima de métodos numéricos, tá? Quem não tiver, vai ter que correr atrás um pouquinho disso. Eu posso tirar dúvidas, se for algo muito simples, eu posso tirar mesmo no curso da aula. Se for algo mais complicado, a gente marca um horário fora da aula para não desviar muito o foco da aula, tá bom, pessoal? Vocês estão vendo os slides? Sim, senhor. Sim, professor.
Sim, Durante a sim. exposição, pessoal, vocês podem ficar à vontade para me fazer pergunta a qualquer momento, tá? O título dessa aula é A Gentle Introduction to Computational Science and Engineering. Uma introdução, uma aula bem introdutória mesmo, apesar de ter muitos slides, o conteúdo é leve. Então, é passar a ideia do que é essa disciplina conhecida como Computational Science and Engineering. É uma disciplina que não é nova, não nasceu ontem, não nasceu 10 anos atrás, ela nasceu, os primórdios disso datam dos anos 50, com o surgimento dos computadores digitais, só que ela, digamos, renasceu nos últimos anos. A roupagem que vocês vão ver aqui dela é nova. Os fundamentos não são novos, mas a forma como a gente apresenta isso hoje em dia é nova. Começou a ser estruturada mais ou menos nesse formato aqui há 10 anos atrás. Então, o que é Computational Science and Engineering? A sigla é CSE, em inglês. CSE. É uma disciplina, é uma área multidisciplinar, tá? Que envolve noções de matemática aplicada, de estatística, de ciência da computação e de aplicações em ciências em geral e engenharias em geral, tá? Então, num problema de Computational Science and Engineering, você precisa de múltiplas competências e que normalmente é difícil ter um profissional que tenha todas as competências que são necessárias para resolver aquele problema. Então, é uma área que é muito propícia para colaboração, tá? Por quê? Porque às vezes tem alguém forte nesse tema aqui que não sabe nada desse aqui. Tem alguém bom nesse aqui, mas que não sabe nada desse aqui. Tem alguém que sabe esse aqui, mas não sabe os 3 demais, tá? Então, precisa de uma sinergia nessas 4 disciplinas, nessas 4 áreas aqui, né? Matemática, estatística, computação e ciências e engenharias que vão trazer aplicações. Quais são os objetivos aqui? O objetivo fundamental, em geral, é desenvolver modelos computacionais ou métodos computacionais para que você possa fazer 2 tarefas, principalmente. Descoberta e tomada de decisão. Você quer usar modelos computacionais para orientar tomadas de decisão e para fazer exploração, experimentos computacionais, de modo a tentar descobrir certas relações em alguns fenômenos, tá? Eu preciso fazer um paralelo, que é o seguinte, ciência computacional não é a mesma coisa que ciência da computação. Computer Science é diferente de Computational Science. Tá? Computer Science é algo mais ligado à informática, tá? Processamento de dados, inclui aspectos de hardware, de software, de entender linguagens de programação, de entender teoria de algoritmos, tá? Enquanto que Computational Science é mais no uso de recursos computacionais, ferramentas computacionais, para dar suporte à experimentação numérica, a você tentar usar o computador como uma ferramenta exploratória para descobrir características de um fenômeno, um sistema que você tem interesse. Tá bom? Ficou clara essa diferença, pessoal? Sim, professor. Sim. Tá. Aqui tem algumas perguntas típicas que um problema de ciência e engenharia computacional pode requerer que sejam respondidas, tipo, qual a melhor terapia para um paciente com uma certa doença que minimiza o risco e maximiza a probabilidade de cura? Quais são os possíveis resultados de um furacão, um tornado, uma tempestade que atinge uma região costeira? Que planos podem ser implementados para tentar minimizar o custo disso em vidas humanas e em bens materiais? Como que o clima vai evoluir nos próximos dias, meses? O que a gente pode prever de mudanças climáticas, por exemplo? Isso aqui são perguntas que podem se enquadrar perfeitamente
em ciência e engenharia computacional. Você pode usar softwares de simulação para orientar a tomada de decisão aqui, para fazer exploração de cenários, tá bom? Então, o computador, nesse contexto aqui, é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta preditiva. Então, eu vou falar agora da chamada ciência da predição. Vou apresentar alguns conceitos básicos e algumas ideias gerais desse campo, tá? Começando, eu vou recordar a vocês que a ciência hoje em dia pode ser pensada como um campo estruturado em torno de 4 paradigmas centrais. Você tem 4 pilares para a ciência moderna. O pilar experimental, o pilar teórico, o pilar computacional e, mais recentemente, o pilar orientado a dados. O primeiro aqui, o pilar experimental, ele é baseado fortemente na observação. É bem empírico e você tenta descrever fenômenos naturais com base na observação. Tá? Você observa o fenômeno e tenta extrair padrões. Isso é algo muito antigo, começou há um milênio atrás, e até mais ou menos o século XVI, XVII, era a principal ferramenta que os cientistas naturais da época tinham para obter conhecimento. Conhecimento era praticamente empírico até o século XVI. Lá, o que aconteceu lá no século XVI que começou a mudar o jogo? Entrou na jogada a matemática. Os filósofos naturais começaram a usar ferramentas de matemática para tentar extrapolar padrões a partir da observação. Eles, a partir da observação, construíam um certo conhecimento básico, formulava esse conhecimento básico em termos de objetos matemáticos, você matematizava, de alguma forma, essas observações, e a partir desse ferramental matemático, que era capaz de descrever aquelas observações, você tentava fazer extrapolações para situações onde você não tinha observações, ou onde observações não eram fáceis. E houve um grande sucesso, porque, fantasticamente, essas equações matemáticas que, em princípio, não teriam nenhuma relação óbvia com aquele problema de interesse, começaram a fazer previsões muito, muito acuradas para os padrões da época e surpreender bastante. Como, por exemplo, com as leis de Newton, com a lei da gravitação de Newton, foi possível fazer previsões sobre a queda de objetos na superfície da Terra e sobre o comportamento do movimento de planetas. Tá? Foi uma teoria tão geral que era capaz de descrever o movimento de corpos de magnitudes tão diferentes e que estão em situações tão diferentes. Um orbitando uma estrela, o outro na superfície de um corpo massivo como um planeta. Tá? Esse pilar teórico avançou o conhecimento humano muito nos séculos seguintes, de modo que, até o início do século XX, o que limitava muito o avanço de uma teoria era a falta de capacidade de fazer as contas que eram necessárias para resolver as equações daquele modelo. Tá? Enquanto nos primórdios lá eram modelos simples que você conseguia resolver de maneira analítica, no lápis e papel, já no início do século XX, os cientistas já eram capazes de pensar em modelos para situações tão complexas, equacionavam situações tão complexas que eles não conseguiam resolver as equações. Isso bloqueava o avanço de certos campos. Isso começou a mudar no meio do século XX, quando entrou na jogada do computador. O computador digital permitiu tratar equações que no início do século XX era impensável você conseguir obter soluções para ela, porque humanamente impossível fazer os cálculos que eram necessários. E de lá para cá, o poder de computação aumentou muito e os computadores vêm sendo mais e mais utilizados como uma ferramenta exploratória, com o auxílio de modelos teóricos construídos a partir de equações matemáticas. Na última década, começou uma nova revolução.
começou-se a fortemente usar dados para construir modelos teóricos. Isso não é uma ideia nova. Extrair equações a partir de dados, de observações empíricas, já é uma coisa que se faz há alguns séculos. Tá? Por exemplo, o movimento planetário, o cálculo de trajetórias de planetas, de cometas, era feito assim já lá na Renascença. Só que o que mudou de lá para cá é que o volume de dados aumentou muito na última década. Tá? Então, com esse volume assombroso de dados que a gente tem hoje, tem muita informação empírica, tem muita informação embutida dentro desses dados que pode ser extraída e trazer conhecimento que às vezes a observação empírica grosseira no olhômetro ou com instrumentos de pouca precisão não é capaz de captar. Tá? Só que você tem um oceano de dados, hoje em dia, um oceano de dados inúteis. A imensa maioria dos dados que nós produzimos todo dia são inúteis, tá? Para a maioria dos propósitos de interesse. Então, você tem que peneirar dados úteis, informações úteis, dentro de um oceano de dados inúteis. Isso só é possível porque a gente tem ferramentas estatísticas muito avançadas. Tá? Então, esse quarto pilar da ciência orientada a dados, ele é fortemente dependente da estatística. E como o volume de dados é muito grande, é intratável fazer isso à mão. Então, ele também é fortemente dependente da computação. Você precisa de computadores potentes, algoritmos computacionais eficientes para isso. Tá? Então, essa ciência orientada a dados, ela tem elementos dos outros 3 pilares. Os dados são, de certa forma, conhecimento, são observações empíricas de algum sistema ou fenômeno. Você gostaria de construir modelos teóricos para explicar isso a partir desses dados, e você depende fortemente de recursos computacionais para isso. Tá? E depende também de ferramentas estatísticas que se enquadram também no aspecto teórico. Né? Você precisa dominar um pouco da teoria disso. Alguma dúvida quanto a isso aqui, pessoal? Por enquanto não, professor. Então, vamos seguir. Aqui eu estou mostrando um diagrama. Está de barriga para baixo agora. Vocês alguma vez na vida devem ter expostos ao meu... Uma respirada, deita de barriga para baixo. Alguém está com o áudio aberto. O método científico ele é a principal ferramenta da ciência hoje em dia para transformar certas observações em conhecimento concreto. Aqui tem um fluxograma que detalha um pouco. Você faz observações, seja por via empírica, ou no olhômetro somente, ou com auxílio de sensores. Isso te leva a refletir sobre questões que são interessantes relacionadas àquele fenômeno que você está observando. A partir da reflexão sobre essas questões, você pode formular hipóteses, pode pensar em como testar essas hipóteses e que previsões são consequência dessas hipóteses. Você pega mais dados, testa as previsões, refina as ideias, expande, rejeita, formula as hipóteses, etc., e faz esse ciclo até que você consegue avançar para teorias mais gerais que explicam as observações e você entra no ciclo de novo e vai refinando cada vez mais a teoria. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é importante entender, mas isso aqui definitivamente não é como a maioria dos cientistas trabalham. É como eles trabalham no papel, mas não na prática. Muitas vezes você começa daqui, aí pensa que hipóteses eu tenho que fazer para justificar essa teoria que eu estou querendo provar, pensa em como obter observações disso, não é tão linear quanto está aqui, tá? Mas entender esse encadeamento de ideias é importante, porque mesmo que você comece na ordem trocada, etc., na hora que você for vender isso para o mundo, na hora que você for expor essas ideias para outras pessoas, é importante você tentar encadear ideias nesse framework aqui, nesse quadro de trabalho, tá?
Agora, isso aqui tem um componente experimental muito forte. Observação é uma pedra muito fundamental aqui. O que eu quero ressaltar nesse curso aqui é o seguinte, é que observações, hoje em dia, elas não vêm somente de experimentos, de eu ir lá no laboratório e medir alguma coisa com um sensor, ou eu ir para campo, fazer um censo com as pessoas e tentar entender alguma coisa do comportamento social, etc. Hoje em dia, observações também podem ser feitas com auxílio de modelos computacionais. Você constrói um modelo computacional e testa cenários. Você faz experimentos computacionais e esses experimentos podem te ajudar a desenvolver essas outras etapas aqui. Tá? Por isso que a gente está vendo esse fluxograma aqui nessa aula. E, no contexto computacional, essas ideias aqui podem ser organizadas como nesse fluxograma aqui, que foi desenvolvido pelo professor Oden, da University of Texas. Imagine que você tem uma certa realidade que você quer estudar. Pode ser um sistema projetado, pode ser um fenômeno da natureza, pode ser um fenômeno social, pode ser um fenômeno artificial, alguma coisa que é induzida pela ação do homem, tá? Você quer estudar isso aqui que a gente vai chamar de o universo das realidades físicas. Você tem 3 ferramentas aqui para fazer isso. A observação, a teoria e a computação. Observações é aquele meio empírico, ou pela pura observação pelos seus sentidos, ou com auxílio de sensores. A ferramenta teórica consiste em você criar objetos matemáticos para representar, para descrever o que ocorre nessa realidade que você está interessado. Tá? E os modelos computacionais e a computação, ela anda de mãos dadas com os modelos matemáticos para ajudar a resolver eles. Quando você usa observação, você tem um primeiro ruído aqui nesse canal, que é o seguinte: se você usa só os seus sentidos, o que você vai extrair com observação pode estar sujeito ao seu viés de observação. Eu tenho um certo modelo de mundo na minha cabeça que certamente não é o mesmo que vocês têm na cabeça de vocês. Tá? A gente pode ter visões de mundo diferentes pela nossa experiência, nós crescemos em locais diferentes, tivemos experiência na infância diferente, na vida diferente. Isso dá uma visão que eu posso enxergar uma coisa que vocês não enxergam, vocês podem enxergar coisas que eu não enxergo. Tem outras também que às vezes têm limitações ou discrepâncias nos sentidos de cada um, por fatores biológicos. Por exemplo, alguém pode ser daltônico e vai enxergar o mundo de outra forma, sem cores. Tá? Outras pessoas podem ter algum déficit para enxergar uma cor ou outra. Então, isso introduz um certo ruído aqui nesse canal. O canal da observação empírica, ele pode ter isso que eu vou chamar de viés de observação. Agora, se eu uso um sensor que, em princípio, está blindado contra o viés de observação humano, um sensor, por exemplo, um termômetro, uma régua, um acelerômetro, eles também têm o viés de observação do sensor, é chamado um erro sistemático. Ele pode estar mal ajustado, tá? Então, sensores, para você eliminar esse fator, tem que ser calibrados. E, às vezes, se você não calibra direito, e ele descalibra com o tempo, então, mesmo com sensoriamento, que, em princípio, é blindado contra o componente de erro humano, ele tem um componente de erro mecânico que dificilmente você se livra totalmente. E você pode ter ruído no ambiente, pode ter fatores ambientais que complicam você observar as coisas, dificultam. Por exemplo, se eu quiser observar alguma coisa dentro do cérebro humano, eu não posso chegar lá, abrir a cabeça da pessoa, enfiar a mão assim e abrir, né? Porque eu vou matar ela. Então, você tem que ter... o cérebro humano não se observa da maneira que seria ótima para você enxergar as coisas. Você tem que se observar com a maneira que dá. A mesma coisa se você quiser observar um sistema microscópico, atômico. Você também não consegue observar tudo por limitação dos instrumentos. Tá? Então,
existe um certo fator erro nessa seta aqui. No componente matemático, quando você quer desenvolver uma teoria matemática para explicar isso aqui, você pega informações que vêm das observações, tá? E você tenta, de certa forma, abstrair o comportamento desse sistema aqui. Você não vai considerar todos os aspectos que existem ali. Você vai considerar alguns aspectos que são relevantes para os seus propósitos. Só que você pode fazer algumas considerações que talvez não sejam muito adequadas. Você pode deixar de considerar um certo fator que é importante. Por quê? Porque você é ignorante sobre aquele fenômeno que você está querendo estudar. Então, às vezes, uma coisa é importante para a mecânica dele, para o mecanismo segundo o qual ele funciona, que você não sabe e você deixa de considerar na construção do seu modelo matemático. Isso vai introduzir, então, um segundo componente de erro aqui, que são os erros de modelagem matemática. Tá? Agora, se eu construir um modelo matemático complicado demais, eu não vou conseguir tratar ele no lápis e papel. Não adianta eu pegar papel, lápis e tentar resolver as equações dele, porque é uma tarefa intratável à mão. Nesse cenário, eu preciso da ajuda de um computador. Para eu colocar um modelo matemático dentro do computador, por modelo matemático aqui eu estou pensando em equações, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que discretizar essas equações, transformar o contínuo no discreto, porque o computador só lê discreto, tá? E eu vou fazer contas no computador com aritmética de ponto flutuante. E também tem alguns erros por natureza do sistema de ponto flutuante. Então você tem um certo outro componente de erro aqui. E tem um terceiro ainda mais forte, que em geral é ainda mais preocupante, que é o seguinte. Quando você vai programar, e quem já programou sabe, que você frequentemente erra, você introduz bugs nos programas, né? Então, um modelo computacional, além dos erros induzidos pela discretização e pela aritmética de ponto flutuante, também pode ser afetado por bugs. Tá? O que vocês estão vendo, então, que eu estou em busca de conhecimento sobre esse universo de realidades aqui. As 3 ferramentas que eu estou usando, elas são imperfeitas, de alguma forma, né? Elas não são uma representação super, hiper fidedigna da realidade. Elas são, no máximo, aproximações da realidade, né? Então, esse caminho até o conhecimento, e eu estou buscando conhecimento, por exemplo, para tomar decisão, eu tenho que ter em mente que ele é sempre imperfeito. Tá? Eu diria que esse slide aqui, pessoal, é o mais importante desse curso. Você entender bem esse mecanismo aqui de como você vai de alguma coisa que você quer estudar para conhecimento consolidado sobre ele, você tem que entender todos esses mecanismos aqui que introduzem certo ruído no caminho e tornam essa inferência de conhecimento imperfeita, tá? Limitada. Vocês entenderam isso aqui? Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat. Alguém pode ler, por favor, que eu não consigo ler o chat aqui. O Lucas perguntou se tem alguma diferença entre validação e verificação. Eu não falei ainda verificação e validação, mas foi bom você perguntar. Vocês estão vendo que tem 2 caixas no fundo? Verificação e validação? Sim. Eu não vou dizer o que elas são na aula de hoje. Elas são conteúdo da próxima aula. Mas verificação e validação são 2 paradigmas que são essenciais. Sabe para quê? Para tentar mitigar esses efeitos do erro no caminho até o conhecimento. É impossível eliminar todos esses efeitos, mas você pode tentar mitigar eles, né? Tornar o caminho para o conhecimento um pouco menos imperfeito. Para isso, você precisa desses 2 paradigmas que estão aqui atrás, tá? Dando uma resposta breve e não tão acurada, é o seguinte: verificação é o mecanismo que vai permitir mitigar os erros aqui na interseção entre a computação e a teoria. E validação é o mecanismo segundo o qual a gente vai conseguir mitigar um pouco os erros
aqui na interseção entre teorias e observações. Tá bom? Posso seguir? Dentro dessa lógica aqui, pessoal, como é que Computational Science and Engineering se posiciona? Esse fluxograma que vocês estão vendo aqui é uma versão mais chique disso aqui, tá? Você tem uma certa descrição do problema idealizada, é o processo de modelagem. Com isso, você vai construir um modelo conceitual. Quando você quer fazer certas quantificações, inferências quantitativas aqui a partir desse modelo conceitual, você constrói um modelo matemático, você tem que discretizar as equações para botar no computador e você vai ter um certo modelo algorítmico, você vai implementar ele num computador. Se o modelo for complexo demais, isso vai ser um modelo de HPC. Para quem não conhece a sigla, é High Performance Computing. Você pode incluir informações adicionais nisso aqui através de um processo de assimilação de dados. Com isso, com esse modelo aperfeiçoado a partir de assimilação de dados, você pode fazer simulações, fazer análise de dados, experimentos computacionais. Com auxílio de simulações, você também pode fazer... Você pode tentar desenvolver mecanismos de estratégias de controle, você pode tentar otimizar um certo sistema, você pode fazer projeto ótimo, etc. E isso é em ciclo, né? E tem aqui aquelas ferramentas de validação, verificação, desenvolvimento do modelo computacional, identificação de parâmetros, tudo isso está aqui dentro desse maquinário, tá? Para desenvolver softwares que vão te ajudar a obter insights sobre o problema de interesse. Tá? É uma outra forma de organizar essas ideias aqui. Perguntas? Então, dando sequência... Não, pode continuar. A imensa maioria da turma aqui é de engenheiros, né? Então, o Cristian Soazi, foi um dos meus orientadores de doutorado, ele sintetiza todas essas ideias aí nesse diagrama aqui, que é bem mais simples, né? Qual a perspectiva do engenheiro nisso? Você tem um certo sistema projetado, por exemplo, um carro, um avião, um prédio. Através de um certo processo de manufatura, esse sistema conceitual aqui, esse projeto, vai virar um sistema real, né? A manufatura vai introduzir certos desvios do sistema real com relação ao sistema projetado. Você não constrói um avião exatamente igual está no projeto CAD lá. Vai ter alguma imperfeição geométrica, alguma coisa você não conseguiu fazer ali exatamente igual, você vai fazer uma gambiarra na hora, tá? Esse sistema real, então, tem certos parâmetros reais, certas propriedades reais, tá? Ele opera num certo ambiente real que excita, estimula esse sistema de alguma forma, induz carregamento, etc., e ele responde de uma certa forma. Como ele está sujeito a desvios com relação ao sistema conceitual, ele é um sistema incerto. Eu não sei tudo desse sistema aqui, em princípio. Para estudar o comportamento desse sistema real aqui, ver quanto ele se parece ou não com o sistema conceitual, eu uso um modelo computacional, que é construído através de um processo de modelagem matemática. Como eu já comentei antes, o processo de modelagem pode introduzir certas discrepâncias na sua ferramenta, na sua idealização matemática daquele sistema, né? Então, isso a gente vai chamar de incerteza do modelo. Professor? Oi. Essas variabilidades eu posso também considerar como as simplificações de modelo, de teorias, por exemplo? As simplificações de teoria estão nessa aqui, estão em Model Uncertainty. Ok. Estão nas incertezas do modelo, tá? Aqui, essa incerteza aqui do sistema real é por conta de dois fatores. Da manufatura, que vai introduzir variabilidades nas propriedades do sistema, e pelos estímulos que o ambiente impõe a esse sistema. Por exemplo, um carregamento de vento num avião, cada hora é de um jeito, né? Tá? Entendi, professor. Obrigado. Para entender esse sistema aqui, você usa um modelo computacional.
que tem essas simplificações, tudo, então ele já é incerto com relação a isso aqui por essa razão. Você alimenta esse modelo computacional com entradas que vão emular os estímulos do ambiente e outras entradas que vão emular as propriedades do sistema real. Agora, o seu conhecimento sobre isso aqui, em geral, vem de observações do sistema real, que estão sujeitos a incertezas, né, dos sensores e da própria variabilidade deles. Então, você tem uma certa incerteza aqui, que a gente vai chamar de incerteza nos dados. Alimentando o modelo computacional com essas entradas aqui, você consegue pegar uma resposta que, no fundo, é uma aproximação para essa resposta do sistema real. Tá bom? Tá claro isso? Sim, senhor. O que a gente vai fazer agora nessa aula, pessoal, é tentar entender um pouco mais essa etapa aqui de modelar um certo problema, tá? Eu vou apresentar alguns conceitos básicos de modelagem computacional e vou dar muitos exemplos aqui de modelos computacionais. Então, eu chamei essa sessão de a arte da modelagem computacional. Eu estou usando muito a palavra modelo sem dizer sem dar uma definição precisa. E eu não vou dar uma definição precisa porque modelo, dependendo do contexto onde você usa, pode assumir diferentes conotações, essa palavra, tá? De maneira informal, o que a gente vai pensar como modelo aqui é uma representação matemática de um sistema ou objeto de interesse, ou fenômeno de interesse. Representação matemática a gente pode ler como equações, tá bom? Agora, de um modo qualitativo, o que vem a ser um modelo? Eu preciso contrastar modelo com realidade para explicar o que é ele. A realidade que eu estou interessado em estudar, sempre, não é em geral, é sempre, ela é complexa demais para ela ser entendida em todos os seus pormenores, em todos os detalhes até a última instância. Tá? Já que é impossível entender todos os detalhes da realidade, eu preciso me contentar com um entendimento parcial. Esse entendimento parcial ele é obtido através do uso de modelos, que nada mais são que uma certa idealização da realidade. É uma abstração da realidade onde eu descarto alguns aspectos, me concentro só nos aspectos principais para tentar obter algum insight. Por exemplo, vocês estão acostumados a fazer desde a escola. Talvez o professor da escola nos contasse lá, pelo menos nas minhas aulas de física da escola, eu não lembro. Eu ficava muito furioso de, por exemplo, eu vou estudar aquele problema de um bloco deslizando num plano inclinado e eu sei que tem atrito, e por que o atrito às vezes era ignorado? É uma forma de abstrair a realidade. O principal aspecto lá era o bloco deslizando, né, descendo. Tem uma força que se opõe à descida dele, mas é válido você fazer uma abstração, você ignorar a força de atrito por um momento, para você obter algum insight sobre o aspecto mais fundamental, o movimento do bloco. Tá? Então, esse tipo de simplificação de problemas que é muito comum a gente fazer em física é exatamente o que a gente entende por modelagem. Tá? Um modelo não é realidade. Eu gosto de pensar, então, que o modelo é uma caricatura da realidade. O que é uma caricatura? Aqui tem uma caricatura de uma pessoa, não tem? Eu não disse quem é essa pessoa, mas eu acho que vocês sabem quem é, né? Quem é? Einstein. Então tá aqui, ó, uma foto do Einstein, e aqui está uma caricatura dele, né? Se o meu objetivo é que fosse identificar a pessoa, essa caricatura aqui serviu muito bem para os meus propósitos, né? Esse modelo do Einstein aqui serve ao propósito de identificar ele. Uma caricatura, ela é o quê? Ela é uma simplificação de uma certa realidade que mantém as principais características, né? Ela não é fidedigna a todos os detalhes aqui, mas ela tem ela é um pouco distorcida com relação à realidade, mas ela captura a essência da realidade. Concordam comigo ou não? Sim, professor.
Então, tá aqui. Eu posso pensar em diferentes realidades, não é? Por exemplo, aqui está o Einstein e aqui está o meu amigo, o professor Samuel. E vários aqui conhecem. São de realidades diferentes, né? Mas para cada realidade, eu posso pensar diferentes caricaturas, eu posso pensar diferentes modelos para uma mesma realidade. Por exemplo, aqui no Einstein, você pode pensar um modelo mais grosseiro, um modelo meio termo e um modelo mais fidedigno, né? Então, modelos com diferentes níveis de fidelidade podem ser construídos para uma mesma realidade. Tá? E, de certa forma, você pode ir refinando modelos. Eu posso começar com esse aqui, conforme eu ganho um pouco mais de conhecimento, eu posso passar para esse, e assim por diante, tentando buscar, talvez, modelos cada vez mais fidedignos. A questão é que nada na vida é de graça. Quanto mais fidedigno é um modelo, em geral, mais difícil é trabalhar com ele. Por isso que, muitas vezes, a gente tem que usar modelos muito simples, porque a gente não entende daquele problema tanto para usar um modelo mais complicado, ou a gente não tem poder de computação para isso. Tá? Então, modelos têm que ser pensados da seguinte forma. Não pense jamais um modelo como certo ou errado. Quer dizer, esse aqui é um modelo certo para o Einstein, esse é um modelo errado. Porque para identificar o Einstein, esse aqui também serve. Então, uma visão muito mais produtiva sobre um modelo é o seguinte: o modelo é útil ou não é útil. Tá? Um modelo pode ser útil para uma certa situação e não ser útil para outra, e vice-versa. E às vezes modelos tão caricatos, grotescos, tipo uma vaca redonda, ou pensar que um passarinho pode ser abstraído como uma manga, às vezes isso pode fazer sentido em contexto de modelagem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre esses conceitos fundamentais de modelagem? Não, senhor. Tá. Para fechar essa parte, eu quero apresentar a vocês a minha visão peculiar sobre o que é um modelo computacional. Para mim, um modelo computacional é uma máquina. O que é uma máquina? É um dispositivo que pega a matéria bruta, processa ela e devolve um produto acabado, né? Se eu estou pensando um modelo computacional como uma máquina, ela tem que processar um certo produto, uma certa matéria bruta, que é a informação, e devolver um certo produto acabado que, em geral, é previsão, análise. Agora, máquinas têm engrenagens que processam a matéria bruta para moldar ela no produto final, né? O que são as engrenagens de um modelo computacional? São equações matemáticas. Tá? Agora, às vezes você tem uma máquina te devolvendo um produto que é ruim, né? Dois cenários são possíveis aqui. Você pode dar uma matéria-prima de qualidade ruim para a máquina, certamente o seu produto final vai ser alguma coisa de qualidade ruim, né? Ou a sua máquina pode ter algum defeito. Essa situação da máquina ter um defeito é você usar um modelo inapropriado para uma certa situação, ou pouco acurado para aquela situação, um modelo simples demais para uma situação que você quer entender. Se você usar um modelo simples demais, você tem que ter consciência que você está limitado quanto às previsões que você pode fazer. E se você colocar informações de qualidade ruim num modelo, não importa que o modelo seja uma máquina de última geração, super acurado, as suas previsões vão ser ruins, tá bom? Então, todo modelo computacional tem limitações e é muito importante você entender essas limitações, tá? Eu falei que aquele slide lá, daquele diagrama, era o mais importante do curso, né, pessoal? O segundo mais importante é esse aqui, é você entender que um modelo sempre tem limitações e quais são os mecanismos por trás dessas limitações. São esses dois. É um defeito na máquina ou uma matéria-prima de qualidade duvidosa, tá bom? Dúvidas? Professor? Sim? No contexto dos poucos dados, né, da baixa qualidade, que nem está escrito, baixa qualidade do material, eu tenho lido bastante sobre técnicas de augmentation de data. Data augmentation, sim.
sabe? Então, eu queria saber a sua opinião acerca desse conceito de, bom, a gente tem poucos dados, mas os poucos dados que nós temos, nós podemos aumentá-los Tá. ele para... Quem que está falando? Só porque eu não É o consigo Lucas Veronese. Lucas Veronese. Lucas, deixa eu só distinguir duas coisas. Poucos dados é uma coisa que não necessariamente é igual a dados de qualidade ruim. Você pode ter dados excelentes, mas em pouca quantidade. Tá? Dado ruim, não importa se é pouco ou muito, sempre vai te causar problema. Dado em pouca quantidade, nem sempre te causa problema, porque ele pode ser um dado de pouca quantidade, mas de boa qualidade, e de repente, para a aplicação que você quer, você não precisa de talvez muitos dados para obter informações para alimentar aquele seu modelo. Tá? Tem muito modelo que é alimentado com poucos dados. No contexto de aprendizado de máquina, Big Data, esses desdobramentos de estatística mais modernos, em geral, você precisa de muitos dados. Então, Data Augmentation, que você comentou, aí é um possível remédio para essa questão dos dados em pouca quantidade. Você vai usar alguma ferramenta que vai, a partir daqueles poucos dados que você tem, aprender um pouco da mecânica por trás da geração, do mecanismo que gera eles, e uma vez que você aprendeu um pouco desse mecanismo gerador daqueles poucos dados, você usa esse mecanismo que você conseguiu aprender o padrão para gerar novos dados e, com isso, tentar aumentar a sua massa de dados ao ponto que essa nova massa de dados aumentada seja útil para o seu problema. Você consiga usar um modelo que você não conseguiria usar com poucos dados. Essa é a lógica do Data Augmentation. Qual foi a sua outra pergunta? Não, era isso mesmo. Eu queria saber a lógica. tua... Isso. Então, a aqui, minha opinião Pode falar, professor. Não sei se é muito cabível uma opinião sobre... É algo padrão já, é uma ferramenta de aprendizado de máquina, tá? É uma ferramenta, então não cabe muita opinião se funciona ou não funciona. Cabe considerações sobre uma certa técnica de data augmentation. Essa técnica é melhor que essa técnica é melhor para esse problema, essa outra é para aquele problema ali. Agora, sobre o paradigma de data augmentation, já é algo bem consolidado, tá? A ideia fundamental. Entendi. Obrigado, professor. Tá. Vamos dar sequência, pessoal. Estou falando muito de modelo, deve estar na cabeça de vocês como construir um modelo. Eu não tenho ambição nenhuma de dar uma receita geral para construir um modelo em qualquer cenário, porque isso é impossível. A noção de modelo é tão abrangente, então, em tantos contextos diferentes, que cada domínio pode ter mais ou menos uma receita geral de construir um modelo para aquele cenário. A receita que eu estou apresentando aqui, que é mais ou menos geral, ela tem os principais ingredientes para a construção de um modelo nesse contexto, no contexto de modelos de sistemas físicos. Quando eu quero construir um modelo físico-matemático, eu tenho certo conhecimento da física do sistema, vou usar esse conhecimento da física para orientar a construção do meu modelo matemático. Tá? Agora, em biologia, essa receita pode já não ser completamente válida. Em ciências sociais, certamente, ela não é válida. No contexto de ciências políticas, ou medicina, ou outras áreas do conhecimento que podem querer construir modelos matemáticos, tá? Logística, transporte, economia, tem suas peculiaridades que tem que entrar nessa receita. Eu estou me atendo aqui a modelos físicos, tá bom? Modelos de sistemas físicos. A construção de um modelo físico-matemático, você pode explicar ela em 3 etapas, dividir ela em 3 etapas. A primeira etapa é a construção, é o que a gente chama de modelagem física. Você vai postular certas hipóteses sobre o sistema de interesse que são orientadas pela física. Você vai postular certas hipóteses sobre a física dali. Olha, o fenômeno que
interfere nesse modelo é esse, que interfere nesse sistema, ou nesse modelo, perdão, modelo que eu estou querendo construir. Eu estou usando o modelo como sistema. Nesse sistema, o fenômeno de interesse. A física que importa é essa, por exemplo, aqui importa a dinâmica dos fluidos, a radiação, mas não tem nenhum efeito de reação química que é importante. É uma consideração a ser feita, por exemplo, na modelagem de um escoamento. Tá? Aqui importa o efeito gravitacional, mas não tem nenhuma força de dissipação. Por exemplo, se eu estiver modelando o movimento de um planeta. Se eu estiver modelando a queda de um objeto na superfície da Terra, importam os efeitos gravitacionais, mas também importam os efeitos de resistência do ar. Tá? Então, essa primeira etapa, você vai fazer uma reflexão sobre a física por trás daquele fenômeno ou sistema e vai listar quais são as mais importantes e que princípios físicos estão por trás daquilo. Depois você vai traduzir essas hipóteses em linguagem matemática. De certa forma, você vai equacionar a física que você postulou aqui. Tá? E na terceira etapa, essas equações aqui, você vai discretizar elas, vai colocar elas num código computacional para você ter o seu modelo computacional. O que pode ficar na dúvida aqui, eu acho, a primeira pergunta que vocês podem fazer é como é que eu traduzo essas hipóteses físicas em equações matemáticas? Isso, em geral, é feito através de leis físicas fundamentais, tipo balanço de energia, balanço de quantidade de movimento linear, balanço de quantidade de movimento angular, balanço de massa, balanço de entropia. Tá? Mas também não é só via leis físicas fundamentais. Você pode usar certas relações fenomenológicas, como leis constitutivas em elasticidade, leis constitutivas em dinâmica dos fluidos. Tá? Outras considerações ad hoc, que geralmente são feitas, às vezes, não muito com base na física do problema, mas de modo a tornar o problema tratável. Tá? E, mais recentemente, informações orientadas a dados. Relações fenomenológicas vêm de dados também, vêm de dados empíricos, mas aqui, quando eu distingo essas duas coisas, é que nesse contexto aqui a massa de dados é gigante em geral. Tá? Aqui a gente está no contexto de Big Data. Perguntas sobre isso aqui, pessoal? Não, senhor. Eu quero agora, então, apresentar, pessoal, alguns exemplos de modelos. Tá? Eu quero mostrar também como, para um mesmo sistema, a gente pode ter diferentes modelos. Vocês estão vendo esse sistema aqui? Um carro? Sim, eu estou apresentando aqui um primeiro modelo computacional para estudar a dinâmica desse veículo. Eu posso pensar o seguinte: eu sei que esse veículo vai se mover num terreno sinuoso. Eu posso abstrair a sinuosidade do terreno e pensar que é um caminho assim, descrito por alguma curva senoidal. Eu posso pensar que a massa toda do veículo pode ser representada por esse bloco aqui. Você tem certas propriedades elásticas e de dissipação aqui no eixo, né, que conecta a carroceria do veículo até as rodas, que são pela mola e pelo amortecedor que estão aqui, né? Isso aqui vai de certa forma, filtrar, de alguma forma, o estímulo que o caminho sinuoso vai induzir em cima da carroceria do carro, tá? E esse movimento do carro é em 4 rodas, eu estou abstraindo aqui, pensando numa roda só, eu estou simplificando esse sistema aqui nesse. E depois eu equaciono esse sistema aqui, isso foi a modelagem física. Depois eu pego essa geometria simplificada aqui, lembrando que eu estou levando em conta aqui efeitos de inércia do movimento da massa, efeitos de restituição elástica da mola e efeitos de dissipação de energia no amortecedor e a excitação externa do solo, eu equaciono isso aqui e obtenho uma equação desse tipo aqui, de um oscilador harmônico amortecido com excitação externa. Esse é um primeiro modelo computacional para a dinâmica desse veículo aqui, né? O que ele vai descrever? Ele vai descrever a elevação
como essa carroceria aqui se eleva ou abaixa conforme o carro se move no terreno. Agora, outra coisa que eu posso querer estudar sobre esse carro aqui é não mais a elevação nele, conforme ele se move no terreno, mas eu posso querer estudar o quanto que ele se deforma ao sofrer uma pequena colisão. Tá? Então, para estudar o quanto uma parte dele aqui, por exemplo, se deforma, de repente aqui, essa parte aqui, acima da roda, dessa roda dianteira esquerda aqui, eu preciso levar em conta o quê? Como essa geometria aqui é complexa e eu quero entender essa deformação aqui de maneira um pouco mais fidedigna, eu preciso levar em conta fenômenos de elastodinâmica. Então, eu tenho aqui a equação de elastodinâmica, que é a equação de Cauchy, que ela tem termo de inércia, termo de dissipação de energia e um termo elástico. Esse termo elástico aqui depende do tensor de tensões, que é dado por uma certa equação e esse tensor de tensões ele se relaciona com o tensor de deformações através de uma equação constitutiva que vocês estão vendo aqui, né? Que é a lei de Hooke. E esse tensor de deformações, através de uma relação geométrica, ele se relaciona com gradiente de deslocamento desses pontos aqui, através dessa equação aqui, né? O tensor de deformações ele é metade do gradiente de deslocamento mais o transposto do gradiente de deslocamento. E eu também tenho uma relação que diz que o tensor de tensões é simétrico, então, em vez de ter 9 componentes, ele tem apenas 6. Se eu pegar essas equações diferenciais parciais que estão aqui, suplementadas por essas relações algébricas aqui, e colocar também condições de contorno e condições iniciais, eu tenho um problema de valor de contorno inicial que descreve a deformação desse carro aqui em qualquer ponto. Tá? Agora, esse modelo aqui está limitado, apesar de ser um modelo bem complexo, porque tem geometria complexa, equações complexas, ele é um problema linear. Ele está limitado a descrever pequenas deformações aqui nesse veículo. Se ele sofrer uma colisão a alta velocidade contra uma parede ou contra um outro carro, esse modelo aqui não é apto para descrever essa situação. Agora, se eu tenho uma pequena colisão, de repente, de uma bola de futebol que bate ali, vai amassar ligeiramente, mas as propriedades elásticas do carro vão restaurar a forma da porta ou da carroceria, a condição original logo após o impacto, esse modelo aqui se presta bem. Tá? Comentários, perguntas sobre esse exemplo aqui, pessoal? Por enquanto não, professor. Eu vou mudar de exemplo aqui. E eu vou para um contexto aqui onde a gente tem essa viga piezo-magneto-elástica. Isso aqui é uma base rígida, você pode pensar que esse cinza aqui é uma base rígida, tá? E aqui, no topo dele, você pegou uma régua. Eu não tenho uma régua aqui, mas você pegar uma régua daquelas bem flexível. Deixa eu pegar uma máscara aqui para fazer o papel da régua. Se você pegar uma régua muito flexível e balançar ela, ela se deforma, não é, pessoal? Então, essa régua aqui, ela vai se deformar se eu fizer essa base aqui se mover. Eu coloco um par de ímãs aqui na base e essa régua é feita de material ferromagnético. Então, esses ímãs aqui, conforme essa régua se mover, eles vão afetar o movimento dela, né? Eu coloco um par de pastilhas piezoelétricas aqui. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um material piezoelétrico. Então, eu digo, um material piezoelétrico é um material que gera eletricidade quando você deforma ele. Então, essas pastilhas coladas na régua, como a régua está se deformando, vão se deformar e, com isso, elas vão induzir um potencial elétrico. E esse potencial elétrico aqui, eu conecto ele a um circuito resistivo que vai dissipar energia aqui. Eu posso usar essa dissipação de energia, por exemplo, para reduzir o movimento daqui. Você vai ter parte da energia mecânica
sendo transformado em energia elétrica e você dissipa essa energia elétrica aqui. Então, você está roubando energia de vibração e dissipando ela aqui. Você pode usar isso, por exemplo, para reduzir vibração. É um dispositivo usado para reduzir vibração. Mas eu poderia trocar o circuito resistivo aqui e colocar alguma coisa que armazenasse energia aqui e depois eu usasse essa energia para alimentar alguma outra coisa, como, por exemplo, um sensor. Tá? Isso aqui é um protótipo de um sistema coletor de energia. E a dinâmica desse sistema aqui, ela é descrita por esse par de equações diferenciais ordinárias aqui. Isso aqui é um modelo computacional para descrever a dinâmica desse sistema. E vocês reparem que a gente tem x, que é uma certa variável mecânica, é o deslocamento da ponta dessa régua. E nós temos v, que é a voltagem. É a voltagem passando aqui nesse resistor. Tá? E essas equações estão acopladas. Você tem voltagem na equação mecânica e você tem velocidade na equação elétrica. Tá? Isso aqui é um sistema eletromecânico. Esse modelo computacional aqui, a saída dele é o quê? É a evolução no tempo da ponta dessa viga e da voltagem que passa aqui no resistor. Tá? Você tem que integrar essas equações diferenciais para calcular essa resposta. Você bota isso num programa de computador e usa um método numérico para esse sistema de equações diferenciais e você tem essa resposta do sistema que a gente está querendo. Tá? Se alguém tiver uma curiosidade de entender um pouco mais a dinâmica do sistema, pode pegar essa referência aqui nossa. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Não, senhor. Uma questão interessante é de onde vêm essas equações diferenciais aqui, pessoal. A gente, para traduzir a física e matemática, primeiro a gente modela a física aqui. Que fenômenos são levados em conta aqui nesse tipo de sistema? Elasticidade da viga, certamente, tá? Acoplamento eletromecânico do sistema mecânico do sistema elétrico, fenômenos de inércia do movimento da base induzindo aqui na viga, tá bom? Fenômenos, essa força eletromagnética aqui dos ímãs atuando, influenciando a dinâmica da viga aqui, também é uma coisa que é levada em conta nessa modelagem. Essas equações aqui, elas vêm dos seguintes princípios físicos. Se eu listar esses fenômenos e aplicar os princípios físicos que são pertinentes ali, são eles: balanço de quantidade de movimento linear e as leis de Kirchhoff. Tá? Então, o balanço de quantidade de movimento linear é a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, a lei de Kirchhoff, me ajuda a chegar nessas duas equações aqui. Eu tenho algumas relações fenomenológicas para fazer o acoplamento. Tá? Eu tenho uma relação fenomenológica eletromecânica, que é o que faz o acoplamento eletromecânico aqui. Eu tenho uma outra relação fenomenológica aqui, que é o que diz a forma da força de restauração elástica. E eu tenho uma outra relação fenomenológica aqui, que é o que diz que dá a forma da força de amortecimento. Tá bom? Alguma dúvida? Não, senhor. Finalmente, o terceiro e último modelo que eu quero, exemplo de um modelo aqui que eu quero mostrar para vocês, ele vem no contexto de epidemiologia computacional. Como essa é uma área que está muito na moda desde o ano passado para cá, eu acho que não podia deixar de colocar um exemplo. Tá? Modelos computacionais são muito úteis para a gente entender certos aspectos de uma epidemia. Tá? Seja ela de Covid-19, seja ela de Zika vírus, seja ela de dengue, de chikungunya, de malária. Tá? Como? Um tipo de modelo computacional que é bastante frequente nessas aplicações de epidemiologia computacional é da família de modelos compartimentais. Você pega as populações de interesse, por exemplo, no caso da Zika, a população de humanos e a população do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da doença, e você categoriza essa população em diferentes grupos. Você quebra a população em alguns grupos,
sem interseção entre eles, por exemplo, suscetíveis, expostos, infecciosos e recuperados da doença. Os mosquitos você quebra em suscetíveis, expostos e infecciosos. O mosquito até pode se recuperar da doença, mas o mosquito vive tão pouco que, ao passar por esse ciclo aqui, quando ele às vezes nem tem tempo de se recuperar, ou quando ele se recupera e já morre em seguida, que a gente pode desconsiderar os recuperados dele. É uma hipótese de modelagem, tá? Se eu for parar para pensar essa epidemia aqui num intervalo de 1 ano, a variação de população é muito pequena. O número de mortes e de nascimentos mais ou menos se equilibram, por exemplo, aqui no Brasil. Então, eu estou desconsiderando, nesse intervalo de 1 ano aqui, a dinâmica vital dessa população. Eu não estou considerando pessoas que nascem e morrem aqui. Eu estou considerando que pessoas só mudam aqui de um compartimento para o outro. Mas não entra ninguém nesses compartimentos por nascimentos e não sai ninguém por morte. Já o mosquito vive poucas semanas, 2, 3 semanas, em média. Eu não posso desconsiderar essa dinâmica vital, porque no intervalo de 1 ano, a população de mosquito vai ser renovada várias vezes. Então, eu estou considerando nascimentos e mortes aqui. Estou fazendo uma hipótese que eles ocorrem segundo a mesma taxa, o que não é verdade, mas para simplificar o meu modelo, eu fiz isso. Os suscetíveis, eles passam para o estado de exposto quando um mosquito infeccioso pica um suscetível e faz ele ter um contato com o patógeno. Exposto é aquele indivíduo que já tem o patógeno, mas ele ainda não tem sintomas e não transmite. Depois de alguns dias, de um certo período de latência, ele evolui para o estado infeccioso, e quando o humano está infeccioso, se um mosquito suscetível pegar ele, ele vai ser exposto ao patógeno. Vai evoluir para o estado exposto, para o estado infeccioso. Vocês já entenderam essa dinâmica aqui. Eu posso traduzir esse diagrama aqui num sistema de equações diferenciais. Fazendo o quê? Um balanço populacional e fazendo certas considerações sobre como indivíduos vão de um compartimento para o outro. Aqui vocês têm um modelo com 8 equações diferenciais e 7 parâmetros. E que está descrito em mais detalhes aqui nesse trabalho aqui, tá? O que esse modelo computacional aqui dá para a gente? Ele dá a evolução de cada uma dessas populações aqui. E calculando essa evolução, a gente pode entender certos aspectos qualitativos e quantitativos da evolução dessa epidemia. Por exemplo, a gente pode entender quando que eu vou ter mais pessoas expostas ou mais pessoas infecciosas, quando que os mosquitos eu vou ter maior população de mosquitos infecciosos, por exemplo, tá? Posso entender qual é a quantidade total de pessoas que foram expostas àquela doença, foram infectadas por aquela doença num certo período de tempo, etc. Muitas outras inferências são possíveis aqui. Perguntas? Pergunta, pessoal? Não? Não, senhor. Eu mostrei aqui, então, alguns conceitos fundamentais de modelagem matemática e 3 exemplos de modelos. Eu quero mostrar agora aplicações. Eu vou ser bem rápido, tem muitas aplicações, mas eu vou falar delas rapidamente. Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu não vou entrar por trás de detalhes do modelo computacional aqui. Eu quero ressaltar agora algumas aplicações bem sofisticadas de Computational Science and Engineering que envolvem modelos computacionais sofisticados, tá? Olha que tipo de aplicação, onde que isso aqui pode ajudar. Por exemplo, no projeto de um sistema de engenharia bem complexo, tipo um aerogerador, uma turbina eólica. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é a simulação de uma turbina eólica, e fazendo simulações, entendendo mais do comportamento dela no computador, você pode mudar parâmetros, certas dimensões geométricas, talvez o material da pá, tá? Que tipo de motor você vai colocar, de maneira a otimizar de alguma forma essa turbina. Outra aplicação de simulação computacional é no projeto
Isso aqui é de veículos espaciais e de acessórios para veículos espaciais, como um paraquedas. Aqui vocês estão vendo uma foto da nave Orion, tá? Quando ela entrou na atmosfera de Marte, não, aqui em Marte não, aqui na Terra, com 3 paraquedas abertos. Aqui vocês estão vendo uma foto real. Aqui é uma simulação. Olha como parecida essa simulação do paraquedas real. Tá? Através de simulações de CFD, Computational Fluid Dynamics, foi possível projetar um paraquedas de maneira otimizada para esse tipo de veículo espacial aqui, para ele entrar na atmosfera de um outro planeta. Você pode fazer também estimativas sobre a mudança nas calotas polares. Por exemplo, aqui tem a calota no Ártico, aqui tem certa previsão de o quanto que ela pode vir a diminuir em função do aquecimento global. Tá? Você pode fazer também simulações de eventos geológicos. Por exemplo, aqui tem o escoamento de um certo fluido não newtoniano muito viscoso, né, que é praticamente terra aqui, mas é uma terra amolecida. Isso aqui, por exemplo, pode-se pensar o deslizamento de uma barragem, tá? Ou o transporte de sedimentos num leito fluidizado, num leito marinho. Tá? Você pode ir para uma escala minúscula também, você pode fazer simulação do comportamento de sistemas micro, meso e nanoscópicos, como está aqui. Isso aqui é uma simulação de múltiplas escalas, onde você faz uma célula fundamental para o sistema nanoscópico, depois você, de certa forma, periodiza um domínio um pouco maior com essas células fundamentais, e você consegue, de certa forma, inferir propriedades macroscópicas aqui, que são consequências do comportamento microscópico aqui desse sistema. Modelos computacionais também permitem você fazer a otimização topológica de alguns sistemas de engenharia. Sistemas tão diversos, tipo um elemento estrutural tipo viga, transformar numa treliça, ou o projeto ótimo de um prédio, ou até de um implante médico, como vocês podem ver aqui. Tá? Só para quem não está familiarizado com o termo, o que é otimização topológica? Em otimização geométrica, você muda as dimensões do seu domínio de projeto para tentar fazer com que ele tenha características ótimas. As dimensões aqui seriam a altura e o comprimento desse domínio aqui. Agora, otimização topológica é o seguinte: eu estou mexendo na topologia dele. A topologia é caracterizada pelo número de buracos, né? Eu estou fazendo buracos aqui para tentar obter um arranjo geométrico que seja melhor, que tenha características otimizadas de rigidez, por exemplo. Ao introduzir esses buracos aqui, eu mudei a topologia. Aqui a topologia não tem nenhum buraco. Aqui eu mudei para uma topologia que tem 5 buracos. Tá? Uma vez definida essa topologia, eu posso mudar também a forma. Né? Aqui os buracos estão com formas meio arbitrárias. Eu poderia fazer todos eles com a mesma forma, circular ou triangular, o que seria um exercício de otimização de forma. Tá? Mas hoje em dia o estado da arte de otimização de sistemas assim é topológica. Você mexer na topologia é o que tem de mais avançado em termos de otimização. E, finalmente, para fechar, minha aplicação favorita. Você pode modelar a evolução de uma doença no corpo humano, por exemplo. Tá? Aqui vocês têm uma simulação. Aqui são fotos de um câncer. São fotos reais do crescimento de um tumor. Tá? E aqui vocês estão vendo que ele está passando por um processo de metástase aqui. Ele está se dividindo. Né? E aqui vocês têm uma simulação. Ó. Aqui o tumor inicial, e ele evoluiu para uma estrutura que é bem fidedigna. Esse tumor aqui, quando ele está passando pelo processo de divisão. Né? E aqui você tem a evolução desse tumor dentro do organismo. Isso aqui é para um câncer de próstata.
Você começa com um tumor aqui e você está vendo a evolução dele. Ó. E aqui é uma seção transversal. Um modelo computacional desse pode ajudar muito no quê? A pensar qual seria um tratamento mais eficiente, como é que um cirurgião vai atacar isso aqui de maneira mais eficiente. Pode ser usado também, de repente, para estudar o efeito de um tratamento de quimioterapia, como que uma quimioterapia vai suprimir o crescimento desse tumor, tá bom? Se você for fazer alguma intervenção mecânica, qual é a forma ótima de você abrir aqui para poder fazer isso? Tudo isso são potenciais aplicações de um modelo computacional como esse, mas eu vou dizer mais uma. Nesse paper aqui, eu já li esse paper, ele é muito interessante, eu recomendo quem tiver curiosidade de aplicações médicas de bioengenharia. Esse modelo computacional aqui ajudou a dar uma explicação para um fenômeno, não fez só a previsão, ela ajudou a se entender uma coisa, um fenômeno que era observado na literatura médica, que era o seguinte. Hiperplasia prostática é uma condição que, quando a prótese do paciente cresce, e isso ocorre em quase todos os homens com o passar do tempo, é difícil você ver um idoso que não tem hiperplasia prostática, é um aumento de volume da próstata. E a literatura médica já cataloga há muitos anos que, em alguns casos, a hiperplasia prostática tem um efeito protetivo contra o desenvolvimento de câncer de próstata. Esse modelo computacional que vocês estão vendo aqui, ele conseguiu oferecer uma explicação mecânica para esse fenômeno. A hiperplasia aqui, eles conseguiram ver com simulações que ela oferecia uma barreira mecânica que aumentava a tensão no entorno de um tumor nucleano e que esse aumento de tensões fornecia um bloqueio, era uma dificuldade para aumentar o tumor. Então, esse efeito protetivo aqui pode ser explicado por um efeito mecânico de tensões induzidas pela hiperplasia prostática. Tá? Então, modelos computacionais, pessoal, não se prestam somente a fazer previsões sobre o futuro, eles se prestam também a explicar o passado. É um procedimento de análise para obter insight. Você tem um certo fenômeno que você já conhece e você tentar obter uma explicação para ele através de um mecanismo racional, físico, por exemplo. Tá? Américo? Oi? Você lembra se você é modelado com algo do tipo Canhillier, do Alencana, alguma coisa assim? Não. O crescimento aqui? Sim, sim. Talvez, porque tem uma forma de Canhillier. Deve ser um Canhillier isso aqui. Eu já ouvi falar e fiquei pensando agora que você mostrou a aplicação. Eu não lembro detalhes de... Isso aqui é um modelo de elementos finitos, múltiplas escalas, né? Ele tem um submodelo que dita o crescimento do tumor, como o tumor vai crescer. Provavelmente é um modelo, é uma equação de Canhillier que transforma essa bolinha aqui, né, nesse padrão aqui, né? Agora, a explicação mecânica aqui é uma análise de elastodinâmica, tá? Elastodinâmica não linear, porque não é um material elástico, mas que se deforma bastante aqui, né? Sim, sim. Perguntas, comentários sobre essas aplicações, pessoal? Professor, só uma dúvida em relação ao modelo matemático e o modelo computacional. Eu sei que a gente pode melhorar o modelo matemático para tentar melhorar o modelo computacional, mas a via contrária é válida também? A via contrária é o seguinte, o modelo computacional não existe sem um modelo matemático, sem você botar uma equação no papel e depois programar ela. Você pode sofisticar o modelo no papel e depois sofistica no computador, né? O feedback que a computação pode dar para a matemática é o seguinte, você pode ter um modelo matemático que é mais simples, mas ele é complexo o suficiente para não ser tratado à mão. Você vai ter que tratar ele no computador. E fazendo experimentos com o computador, você começa a ganhar mais intuição sobre aquele sistema. E nessa intuição você ganha algum insight. De repente vale a pena colocar isso aqui no modelo computacional para refinar ele, no modelo matemático para refinar ele.
talvez pelo insight que a computação vai te dar, te oriente como melhorar um modelo matemático. Tem esse feedback, sim, tá? Não é sempre, mas muitas vezes tem, sim. Ok, professor. Obrigado. Posso seguir, pessoal? Eu quero fazer umas considerações finais aqui para a gente encerrar essa aula teórica. Algumas perspectivas e desafios em ciência e engenharia computacional. Perspectivas. Vocês viram um monte de aplicações aqui em áreas muito distintas. Esses modelos já chegaram a um nível de sofisticação muito grande. Você tem modelos que são capazes de dar uma descrição muito fidedigna da realidade, mesmo não sendo a realidade em todos os seus pormenores. Tá? E isso só tende a aumentar. Na última década isso aumentou. Isso vem aumentando exponencialmente ao longo das décadas. Tá? O que a gente considerava algo fenomenal nos anos 90 já não é mais hoje. O que a gente considerava fenomenal na primeira década desse século já não é mais o que a gente considera hoje. Daqui a 10 anos eu vou estar dando uma outra versão dessa aula aqui, falando que o que a gente considerava aqui em 2020, 2021 um modelo fenomenal já não é mais. Tá? Talvez esse aqui que eu considero um modelo fenomenal para hoje, ele já tem 5 anos, né? Daqui a 5 anos ele já não seja mais. Tá? A perspectiva número 1 é aumento do uso desses modelos altamente fidedignos e cada vez com um nível de fidelidade maior. Segunda perspectiva que eu quero deixar para vocês, cada vez mais o uso disso é mais e mais frequente fora da engenharia. E cada vez mais você tem engenheiros trabalhando fora desse contexto da engenharia, porque tem um bom treinamento no uso de modelos computacionais. Mas não tem, por exemplo, em medicina, não tem em biologia, não tem em ciências sociais, então tem que se associar a alguém dessas outras áreas. Porque se usar um modelo computacional para fazer previsões e não tiver conhecimento básico da área a qual você está simulando, para interpretar e entender corretamente o que essas previsões estão dizendo, vai falar bobagem. Tá? Então, quando você vai para uma aplicação interdisciplinar desse jeito, o time tem que ser interdisciplinar. Não adianta você ter só quem entenda da simulação e não entenda do fenômeno de base lá. Tá? Desafios. Eu listei 4 desafios aqui. O primeiro é o uso de métodos orientados a dados para construir modelos cada vez de maior fidelidade. Tem desafios aqui no quê? No desenvolvimento de ferramentas estatísticas cada vez mais fidedignas, no tratamento de massas de dados cada vez maiores. Tá? Você precisa de técnicas rigorosas de verificação computacional para garantir que esses modelos que você está construindo de fato está fazendo o que você espera que eles façam. Porque quem tem um pouco de experiência em programação sabe que mesmo um código simples, você comete erros no desenvolvimento. Imagina um código fazer algo complicado tipo isso aqui. Todos esses códigos têm bug. Tem bug até aqui no uso disso aqui. Só que um bug pode não ser crítico, pode não estar atrapalhando. Você tem que ter algum framework que vai te garantir que aquilo ali está fazendo minimamente o que aquilo se propõe. Tá? Então, desenvolver novas técnicas de verificação, procedimentos rigorosos, normas para isso, é um desafio sempre constante, conforme essa área vai ficando cada vez mais sofisticada. Você precisa desenvolver também arcabouços para validação dos modelos. O modelo é uma aproximação da realidade. Ele é uma simplificação da realidade, ele não é a realidade. Então, você pode simplificar demais, de modo que te dá algum insight, mas, de repente, não o insight que você precisava. Então, você tem que desenvolver formas de garantir que aquele modelo está realmente te dando insight sobre o que você quer. Tá? Isso se chama validação. E como os problemas vão ficando cada vez maiores, a quantidade de dados que você usa cresce exponencialmente, você precisa de cada vez mais de recursos mais e mais poderosos de hardware, software e algoritmo. Tá? A gente está indo para a era da Exascale Computing. Tá? Computação em escala hexa, 10 a 18. 10 a 18 flops. 10 a 18 operações por segundo. Os computadores daqui a poucos anos vão estar fazendo. Então, não é só computador de mesa, pelo amor de Deus. É um computador, supercomputador. Tá? Um gasto de energia absurdo, um computador exascale. Você
como a quantidade de processadores aqui é absurda, é de se esperar só por razões estatísticas que vários processadores falhem todo dia na operação de uma máquina dessa. Então você tem que ter software e algoritmos à prova de falha para esse tipo de computação. Então isso aqui é um grande desafio também. E consumo de energia dessas máquinas aqui também é um grande desafio. Como usar esse todo poder sendo racional do ponto de vista de consumo de energia. Para fechar, pessoal, eu vou deixar alguns pontos-chave aqui. Computational Science and Engineering é multidisciplinar. Você precisa de competências de diversas disciplinas. Você não vai absorver todas as competências que são necessárias. Então, você vai ter que trabalhar em equipe com alguém que complemente as competências que você não tem. É uma disciplina relativamente nova e que tem feito os avanços formidáveis recentemente, tá bom? E avanços ainda mais formidáveis são esperados num futuro muito próximo. É uma disciplina que transcende muito o mundo da engenharia. O mundo da engenharia é pequeno para essa disciplina aqui, tá? Astrofísica, geociência, ciências sociais, medicina, biologia. Só para dizer, algumas são áreas que fazem uso cada vez maior dessas ferramentas aqui. A astrofísica faz desde sempre, geociências desde sempre, mas ciências sociais e ciências médicas estão crescendo muito no uso disso nas últimas décadas. E conforme isso aqui avança, desafios de pesquisa enormes vão emergindo e você precisa de gente qualificada para trabalhar nisso. Eu acho que é por isso que vocês estão fazendo esse curso aqui, para se qualificar, e eu espero que vários de vocês possam contribuir com os avanços aqui, tá bom? Pessoal, isso foi uma aula de modelagem matemática antes de qualquer coisa. Fundamentalmente. Teve vocabulário de Computational Science and Engineering, etc., mas foi muito mais modelagem matemática, então estou deixando algumas referências de modelagem aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tá? E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Vocês têm perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida, mas em relação a como vai seguir a atividade prática. Uhum. A gente vai fazer essa atividade em tempo de aula? Como é que vai ser? Em tempo de aula. A gente vai fazer um break, e quando voltar do break, eu vou mostrar alguns códigos computacionais para vocês, e vocês vão executar eles para se familiarizar um pouco, tá bom? Tá bom. Uma outra dúvida, professor. É só botar os créditos aqui das imagens. Tá. Uma outra dúvida, professor, que eu tenho é em relação a esse curso. O senhor tinha comentado na primeira aula que é uma disciplina que o senhor oferece para a graduação, né? Não, para pós-graduação. Para pós-graduação, né? Então, para poder aproveitar os créditos dela no caso do meu doutorado, eu vou precisar de algumas informações. Só que eu estou tendo alguns problemas para essa parte burocrática, a gente pode conversar ao final da aula. Claro, sem problemas. Na parte técnica, vamos fazer perguntas agora da parte técnica, pessoal. Vocês têm dúvidas, comentários, perguntas? Professor, eu tenho mais uma curiosidade, mais ou menos, se me permite. Claro. No caso dos modelos estatísticos gerados pelos os modelos data-driven, né? O próprio professor Samuel passou um dia um texto de um blog de um pesquisador que fala que, por mais que nós tenhamos acesso à informação, a dados, infinitos dados, a gente não pode se basear apenas nos dados para chegar num modelo que traduz a realidade. A gente sempre vai precisar de um modelo matemático, um modelo físico. E eu li algo sobre isso também num livro que eu estou lendo sobre inteligência artificial, e ele fala exatamente a mesma coisa. Isso é um tema polêmico. Então, o que o senhor... É uma coisa que é um debate em aberto em aprendizado de máquina ainda. Existe aprendizado
completamente agnóstico de conhecimento, não tem conhecimento prévio nenhum. Você pode inferir modelos a partir de dados, puramente a partir de dados, só rodando um algoritmo ali, sem fazer consideração física nenhuma, não tem nenhum conhecimento prévio nenhum. Tem gente que advoga que é possível, tem gente que advoga que não é possível. Eu não tenho uma posição formada ainda. Eu uso métodos que se propõem a ser completamente livres de conhecimento prévio, mas, se você refletir a fundo, não são. Eu acho que eu não conheço nenhum método ainda. Dentre os métodos que eu conheço de aprendizado de máquina, em última instância, sempre tem algum conhecimento prévio que você tem que fazer, que seja na escolha da base de funções lá que você vai usar para aproximar. A escolha da técnica, por mais que você não tenha conhecimento do fenômeno total, só em fazer a escolha de uma técnica, de certa forma, ao meu ver, você está usando algum tipo de conhecimento empírico já, tá? E, na minha opinião, os argumentos nessa briga aí de existe aprendizado puramente a partir de dados, não existe aprendizado puramente a partir de dados sem conhecimento prévio, na minha opinião, os argumentos mais fortes estão nessa linha que você falou aí. Nunca é 100% a partir dos dados. Sempre tem que ter algum conhecimento prévio embutido ali nas considerações que você vai fazer. Você vai fazer alguma hipótese ou usar alguma ferramenta, tem alguma hipótese por trás dela que vai introduzir algum tipo de conhecimento prévio nos dados. Isso não quer dizer que não tem um grande componente de dados aí, tá? Os dados têm informação, mas para você sintetizar essa informação que está perdida naquele oceano de dados espúrios lá, você tem que ter uma pista mínima do que você está procurando ali, tá? Entendi, professor. Obrigado. Essa é a minha opinião. Não tem consenso absoluto sobre isso ainda não, tá? Eu participei de uma discussão sobre isso com o Word semana passada e estava falando que a tendência agora são modelos híbridos, né? Com a parte física e machine learning. É o chamado Physics Informed Learning. Você usa o conhecimento da física e dados, usa o conhecimento da física para ajudar no treinamento, para acelerar o treinamento, para mostrar o que se buscar no treinamento e também para melhorar as previsões. Qual que é a expressão, o termo? Physics Informed Learning. Ok. Quem advoga muito nessa linha é aquele Julia Pearl, né? Qual o nome dele? O Pearl, que tem aquele The Book of Why. Não sei se você já... Não conheço. Ele é um cientista da computação, ganhou aqueles prêmios, esqueci o nome do prêmio, mas ele advoga Turing, muito. Talvez. Acho que foi o prêmio Turing. Ele fez um livro e ele advoga muito essa ideia. Só que o livro acho que não foi traduzido para português ainda não. Uhum. Eu converso muito com isso com colegas de física de partículas, por exemplo. O pessoal de física de partículas, às vezes, eles produzem terabytes e terabytes de dados lá no LHC e querem extrair um comportamento da colisão das partículas lá, ver a física intrínseca àquela colisão de partículas. Só que eles estão um oceano de ruído. Terabytes e terabytes de dados, mas os dados que eles precisam são um pedaço diminuto disso. Está num oceano de ruído. Se não tivesse Se você for tentar pescar aleatoriamente nisso, você tenta achar uma bota perdida no oceano. Você não vai achar. Se você não tiver uma ideia de onde procurar. Um navio afundou. Se você não delimitar uma área de busca, você sair procurando, lançando barcos aleatoriamente no oceano, você não vai achar. Muito pouco. Não é impossível, mas é pouco provável. Muito improvável. Então, o modelo padrão de partículas serve como um guia ali para eles, para o pessoal de física de partículas, e lá saber o que está procurando. Olha, estou procurando algo que é parecido com isso. Aí eles botam isso como padrão e lançam algoritmos estatísticos lá para procurar correlação entre esse comportamento que ele está procurando e o comportamento que se vê lá naquele oceano de ruído lá. Aí ele acha uma correlação fraquinha.
Aí vai lá, tenta, trata os dados, melhora, aí tratando os dados melhora a correlação um pouco mais, ou não. Era só ruído mesmo, mas joga fora. E com isso ele vai pegando dados melhores e vai tratando e depois vai explicando os fenômenos que eles querem, né? A detecção de ondas gravitacionais é a mesma ideia. Tá? Obrigado, professor. Professor? Sim. Com relação aos modelos epidemiológico compartimental que o senhor estava falando, a gente está agora nessa pandemia, não sei se o senhor pode me dar uma ideia assim, de como é que era feita a projeção dos casos do coronavírus, assim, tinha uma margem para ser feita? Tem um exemplo no tutorial que a gente vai fazer daqui a pouco sobre isso. Agora, para te dar uma ideia aqui, você com esse tipo de modelo aqui, se você ajustar as condições de contorno muito bem, tiver bons valores de parâmetros, digamos, você dá uma bolada aqui no carro e você coloca informações na bola que vai bater aqui na simulação bem parecidas com a da realidade, a deformação que você vai ver aqui vai ser muito próxima da realidade. Esse tipo de sistema aqui, se você medir vibração aqui, nessa ponta aqui, com um modelo experimental, com uma bancada experimental bem ajustada, com um modelo com valores aqui bem fidedignos ao da bancada, você consegue tirar observações muito parecidas com as medições de laboratório. Aqui, nesse tipo de problema, é outra perspectiva de modelagem. Simulação de alta fidelidade não existe. Por exemplo, vai dizer, olha, daqui a 4 dias você vai ter 452 casos, 3 óbitos às 4 horas da tarde. Isso não existe em epidemiologia computacional. Tá? Número exato não existe aqui. Você trabalha com margens, com intervalo. E não é só com intervalo probabilístico, que é o que a gente vai aprender a fazer nesse curso aqui. Você tem que trabalhar com diferentes cenários. Você vai fazer um cenário, olha, uma disseminação lenta, uma disseminação rápida e uma disseminação intermediária. Você delimitou 3 cenários-chave, a realidade não vai tomar nenhum deles, mas ela vai tomar algum caminho entre o raso e o meio e o de cima. Tá? E você vai vendo, você entendeu esses 3 cenários aqui, por exemplo, o cenário otimista, o cenário intermediário, o cenário pessimista, você entendendo o comportamento, o que pode acontecer em cada um desses cenários, e você vendo depois a realidade andar entre o otimista e o intermediário, você está dizendo, olha, a gente está pior do que o otimista e melhor que o intermediário. Você conhece o que pode acontecer no pessimista, você conhece o que pode acontecer no intermediário. Você está vendo que está indo no meio termo entre esses dois, você espera que o que vai acontecer é alguma coisa meio termo entre esses dois desfechos, entendeu? As simulações aqui são assim. Não existe simulação de alta fidelidade no contexto de epidemiologia. Tá? Você traça uma curva otimista, algumas curvas intermediárias e uma curva pessimista e tenta ver, entende nesse cenário que você traçou o que ocorre em cada etapa e depois você observa em qual intervalo intermediário a realidade está indo. Tá? Perfeito, é que era assustador por causa que tu ia alimentar o modelo com dados novos, por exemplo, de incidência, e aí tinha uma variação muito grande de incidência, principalmente tratando de pequenas regiões. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul... Os dados de vigilância epidemiológica não é exclusividade do Brasil, isso são dados que, em geral, são ruins no mundo inteiro. Tem atraso, tem subnotificação. Agora, tem lugares que têm um sistema de vigilância mais evoluído que outros e que mitigam um pouco isso, oferecem dados de maior qualidade. Infelizmente, aqui melhorou bastante do início da pandemia para cá, mas lá no início era muito precário. Então, você não podia esperar uma simulação quantitativa muito acurada. Agora, do ponto de vista qualitativo, esses modelos são muito úteis. Tá? Muito úteis mesmo. Por exemplo, que a estratégia de achatar a curva.
Um modelo desse te diz qual é a lógica do achatar a curva. Ele te diz o que acontece quando você diminui a taxa de contágio. Você diminui o pico, você alarga a curva. Então, diminuir o contágio é uma forma de você achatar a curva. Como faz isso? Você pode usar máscara, pode afastar as pessoas. Por quê? Porque a taxa de contágio depende da interação social. Isso é uma coisa que um modelo desse diz, é uma hipótese dele, que depende da interação social e de uma certa probabilidade de transmissão da doença quando duas pessoas se encontram. Você diminui a probabilidade botando máscara e você diminui a interação social promovendo distanciamento. Segunda onda. Os especialistas diziam que ia ter segunda onda e tinha gente metida esperto sem saber o que fala, falando que não ia ter. Se você pegar um modelo desse e colocar a taxa variando no tempo, a taxa de infecção aumentando ou diminuindo, um comportamento mais ou menos um zigue-zague, você vê que isso, a taxa cai, amortece a primeira onda e depois ela volta a subir, isso faz emergir uma segunda onda, se a população não tiver adquirido imunidade num patamar suficiente. Tá? Não é quantitativo, é puramente qualitativo. Perfeito, professor. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, já quase 10 horas. Eu vou interromper a gravação aqui.